Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês o coelhinho Samuel, o amiguinho da coelhinha Pantufinha. Ele também tem 45 centímetros aproximadamente. Eu usei o mesmo molde da Pantufinha, mas ele veste um macacãozinho com botões e tem um coelhinho de brinquedo. Espero que vocês gostem. O meu ajudante Joaquim, que está cada dia mais dengoso. Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo na descrição do vídeo. Eu comecei mostrando para vocês a textura da mantinha, que é esse tecido que eu costumo utilizar. Eu não consegui encontrar outro nome que eu acredito que exista, mas para que vocês pudessem comprar pela internet. Observem que ele tem textura dos dois lados. Um lado o pelo é um pouquinho maior e desorganizado, e o outro, que é o que eu costumo usar pelo lado direito, é menor e mais organizado. Ele tem elasticidade dos lados, na horizontal, e na vertical ele não tem nenhuma elasticidade. Eu cortei da mantinha o corpo, deixando margem para costura. Eu vou deixar a seta para orientação do sentido do pelo. Vou costurar deixando a abertura e as pences sem costura. Já costurei, deixei a abertura e deixei as pences sem costurar. Vou dobrar e costurar as pences. Já costurei. Desvirei, coloquei bastante enchimento. Vou usar a linha de crochê para fechar a abertura e vou fazer pontinhos invisíveis. Pontinho de um lado, um pontinho do outro, e vou repetindo, pontinho de um lado, pontinho do outro, e quando eu puxar a linha vai sumir. E desse jeito eu vou fechar toda a abertura. Já fechei a abertura e vou reservar o corpo. Cortei a perninha também na mantinha, deixando margem para costura. Vou costurar, deixando a abertura e deixando também a parte de baixo sem costura. Vejam que eu deixei a abertura e deixei a parte de baixo sem costura. Para fazer a base eu vou usar papelão, usei capa dura de caderno. Fiz 4 partes, cortei na linha do molde. Observem que se eu dobrar no meio o molde do pezinho, não é igual. Isso quer dizer que tem o pezinho direito e o pezinho esquerdo.
Então eu vou usar 2 de cada posição que eu tô mostrando, para que fique espelhado. Se eu fizesse dessa forma, fica errado. Precisa ser dessa forma. Já desvirei. Vou pegar uma das bases do papelão, observando a posição. Vou colocando cola quente aos pouquinhos. E vou colando. Para fazer a parte de baixo da base, eu cortei na mantinha, deixando a margem maior. E vou encapar o papelão. Observem que você precisa usar na mesma posição que usou primeiro. Quando eu virar para colar, tem que estar na mesma posição. Põe um pouco de cola quente, com cuidado para não escorrer para os lados, porque depois vamos fazer o ponto caseado no acabamento. Agora eu seguro firme até colar. Já colei. Vou pôr enchimento. Eu vou preencher bem na frente do pezinho. Já deixei bem cheio na frente. No meio do pé, eu vou utilizar um pouco de pedra de jardim. Só para deixar o pé com um pezinho. Já ficou um pezinho. Eu completo usando enchimento. Eu ponho enchimento na parte de trás e nos lados para que não fique sentindo as pedrinhas. Já coloquei bastante enchimento. Vou fechar a abertura usando linha de crochê e fazendo pontinhos invisíveis. Quando eu puxar, a linha vai sumir. Já fechei completamente a abertura. Agora eu vou fazer o acabamento da sola do pezinho. Eu tô usando linha de costura para ficar mais delicado.
Eu vou fazendo ponto caseado. Já fiz todo o acabamento. Observem a posição que ficou o pezinho, porque o próximo vai ter que ficar do outro lado, como se fosse o pezinho direito e o pezinho esquerdo. Para fazer a orelha do coelhinho, eu usei mantinha, cortei deixando margem para costura. Usei também a manta acrílica e vou costurar. Já costurei. Eu coloquei só uma manta na orelha, cortei o excesso da manta. Vou usar um arame. Eu só tinha um arame fininho, por isso eu vou usar ele em 2 vezes. Se você tiver um mais grosso, você pode usar só uma vez. Eu tô medindo ele para que fique um pouco maior do que as orelhas. Vou posicionar no topo da orelha pelo lado avesso. Eu vou fazer uns pontinhos para prender o arame. Eu vou girar um pouco o arame para que ele fique unido, já que eu usei 2. Vou desvirar a orelha. Arrumo o arame, dobro a orelha ao meio e faço alguns pontinhos no final da orelha para também prender o arame. Vou dobrar as pontinhas do arame com a ajuda de um alicate. E termino de torcer o arame. Ficou pronta a orelhinha. Para fazer a cabeça, eu cortei na mantinha e vou costurar no local que eu estou indicando. Observem a seta do pelo, que indica a posição do pelo. Já costurei. E cortei também a parte central da cabeça. Observe o sentido do pelo do tecido. Vou posicionar direito com direito. Posiciono o centro na costura. Eu tô alinhavando para vocês, vejam que eu alinhavei lá na costura e no começo da cabeça, no pescoço, e vou acertando o restante. Eu tô alinhavando, tô alfinetando, mas depois eu vou alinhavar. Antes de costurar. Fazer a mesma coisa do outro lado.
Eu gosto sempre de fazer um alinhavo porque fica mais fácil de costurar. Eu vou alinhavar e costurar. Observem no molde que eu deixo o local da abertura onde eu vou pôr as orelhas. Então, quando você for costurar, deixe o espaço da abertura dos dois lados para encaixar as orelhinhas. Já alinhavei e costurei. Vejam que deixei as duas aberturas. Desvirei, coloquei enchimento. Então, observe as aberturas da orelhinha. Usando linha de crochê, eu vou fechar a parte de baixo da cabeça, como se fosse um fuxico. Já fechei totalmente. Com a ajuda da tesoura, eu vou cortar o enchimento para encaixar os arames das orelhas. Observem, a dobra da orelha fica para o lado. Com linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis para prender a orelha. E faço pontinho de um lado, pontinho do outro. E vou puxar. Já tá pronta a orelhinha, fazer a mesma coisa com a outra orelhinha. Já temos as duas orelhinhas. Agora, usando linha de crochê, eu vou marcar o lugar dos olhinhos, aprofundando os olhinhos. Vou passando a agulha de um lado para o outro. Não precisa puxar muito. Vou arrematar. Escondi a linha. Já tem a marcação dos olhinhos. Vou usar duas pérolas pretas de 12 milímetros e linha de crochê preta para fixar os olhinhos. Vou pressionar um pouquinho as pérolas antes de amarrar para os olhinhos não ficarem soltos. Vou amarrar de novo. Eu vou esconder a linha por baixo da pérola. E vou esconder a outra linha.
Vou usar a linha de crochê marrom para fazer o nariz e a boquinha. Já botei o nariz, agora vou fazer a boquinha. Não precisa puxar muito a linha para não ficar escondida, para ela ficar um pouco à mostra. Observem que a parte mais alta do pescoço fica para a parte da frente. Eu vou posicionar a cabeça e vou girar um pouquinho para o lado. E usando linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis. Quando eu puxar, a linha some. Observe a posição dos pezinhos para a gente continuar a fazer a montagem. Eu vou usar a linha de crochê, mas se você tiver uma linha mais resistente, pode usar. Vou também usar 2 botões de madeira de 20 milímetros. Observe a posição dos pezinhos. Joaquim me ajudando. Por ser o mesmo molde, eu estou utilizando algumas imagens do corpinho da pantufinha. Agora eu vou segurar bem, apertar, antes de amarrar, para as perninhas não ficarem soltas e para a linha não quebrar. Fica difícil a posição para amarrar gravando. Eu vou amarrar de novo. Vou esconder a linha. E vou esconder a outra linha.
Vou repetir o mesmo processo para reforçar, porque a linha de crochê não é tão resistente. Vou aproveitar e fazer um X no botão, porque ele tem 4 furos. Peço desculpa a vocês pelo barulho, tá passando muito carro, muita moto. Mais uma vez eu vou apertar e segurar firme antes de amarrar. Vou amarrar de novo. Vou esconder a linha. E vou esconder a outra linha. Para ficar mais firme a perninha, eu resolvi colocar um pouco de cola quente. E eu vou pressionar até colar. E ficou dessa forma o coelhinho com as perninhas. Cortei os bracinhos na mantinha, deixando margem para costura. Eu vou costurar, deixando o local da abertura sem costura. Já costurei. Vou fazer alguns piques nas partes arredondadas. Desvirei e coloquei enchimento. Vou fechar a abertura usando linha de crochê, fazendo pontinhos invisíveis. Fechei completamente. Já tenho os 2 bracinhos. Vou posicionar no corpinho. Da mesma forma, se você tiver uma linha mais resistente, pode usar. E observem que nos bracinhos eu passo a agulha pelo enchimento, mas eu não passo pro outro lado do bracinho como eu faço nas perninhas. Eu pressiono os bracinhos e seguro firme antes de amarrar, para que os bracinhos não fiquem soltos. Vou amarrar de novo. E vou esconder a linha. Tem alguém querendo aparecer no vídeo, pessoal. Não é Joaquim. Vou esconder a outra linha.
Para fazer a roupinha, eu vou logo unir os moldes do macacão. Vejam que eu deixei uma margenzinha no molde para pôr cola. Essa é Belinha, gente. Ela é tia do Joaquim. Quando eu adotei Joaquim, eu adotei os 3. Ela é muito carinhosa. Eu vou pôr cola. Eu vou unir a letra A com a letra A. Letra B com a letra B. Vejam que eu coloquei linha junto da linha. Eu usei popeline tipo A. Eu cortei na linha do molde. Vou por direito sobre direito. E vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. Vou unir o forro do macacão. Da mesma forma, eu deixei um pedacinho de papel no molde para colocar cola e vou unir a letra C com C, D com D. Cortei no tecido, na linha do molde também. Vou por direito sobre direito e costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. Vou posicionar o forro no macacão, colocando também direito sobre direito. Estou alfinetando para facilitar. E vou costurar no local que eu estou indicando. Costuro os ombros também, a cava, o pescocinho, até o final. Já costurei. Esse macacão é bem fácil de fazer. Vou fazer piques nas partes arredondadas. Vou cortar também as pontinhas no ombro. Cuidado para não cortar a costura. Já desvirei. Vou passar ferro. Vou dobrar a peça ao meio e vou costurar só esse pedacinho que eu tô mostrando para vocês. Já costurei. Vou abrir a peça no meio. E fechar a parte de baixo do macacão com a costura. Eu posiciono costura com costura e costurei na parte de baixo. Vou fazer a bainha. Tô fazendo o alinhavo e depois eu vou passar a costura e retirar o alinhavo. Já fiz a bainha, passei o ferro. E vejam que a abertura, eu dobrei um lado da abertura
e o outro eu deixo sem dobrar. Usei botões brancos de 20 milímetros. Coloquei os botões na parte da frente porque eu vou usar cola quente para fechar. Já vesti o macacão no coelhinho e fechei os ombrinhos usando pontinhos invisíveis com linha de costura. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Já fechei o ombrinho. Vou pôr um pouco de cola quente para fechar a parte da frente do macacão. Para fazer a cauda, eu usei a mantinha, cortei na linha do molde. Usando linha de crochê, eu fechei como se fosse um fuxico. Coloquei um pouco de enchimento, eu não coloquei muito enchimento, só um pouco. Não fechei completamente. Vou posicionar no corpinho do coelhinho. Eu pressiono a cauda e a agulha tem que passar pelo macacão e pelo corpinho para que não fique solta. Então a agulha tem que passar pela roupinha e pegar uma parte do corpinho também. Veja que eu vou pressionando a cauda e fazendo os pontinhos invisíveis. Já tem a cauda no macacãozinho. Para fazer o brinquedinho, eu cortei uma mantinha também, deixando margem para costura. Vou deixar uma abertura na parte de cima. Fiz uns piquezinhos nas dobras. Desvirei, vou colocar um pouco de enchimento. Eu usei um palito de churrasco para ajudar a colocar nos pezinhos. Vejam que no final da perninha eu deixo sem enchimento e no final dos bracinhos também, para que eu possa passar a costura. Vou costurar nas perninhas e nos bracinhos. Já costurei. Vejam que eu coloquei pouco enchimento no corpinho, ele ficou molinho. Vou fazer pontinhos invisíveis para fechar a parte de cima do corpinho. Já fechei completamente. Para fazer a orelha do coelhinho, eu usei 2 tecidos, mantinha e eu acredito que seja plush esse, eu não entendo muito de tecido. Mas a vendedora me falou que era plush. Eu pego uma parte da mantinha, uma parte do plush. E vou costurar. Já costurei. Desvirei. Vou dobrar o meio. Fazer uns pontinhos. Eu tô usando linha de crochê. E já tem uma orelhinha.
Vou unir uma orelhinha à outra. E vou reservar. Cortei a cabeça na mantinha, vou deixar uma abertura na parte de cima e uma abertura na parte de baixo e costurar o restante. Já costurei. Coloquei enchimento, coloquei pouco enchimento, depois eu retirei um pouco desse enchimento que eu coloquei aí. Com a ajuda da tesoura, eu cortei o enchimento onde eu vou encaixar as orelhas. Usei a tesoura para ajudar. Com linha de crochê, eu fiz pontinhos invisíveis. Pontinho na cabeça, um pontinho na orelha. E quando eu fizer todo o ponto, eu vou puxar a linha. Já fixei a orelhinha. Vejam que eu já retirei mais o enchimento que estava na cabeça, para que seja pouco. Vou fechar a parte de baixo da cabeça também com pontinhos invisíveis. Já fechei completamente. Vou usar 2 pérolazinhas de 5 milímetros e linha de crochê preta para fazer os olhinhos. Eu começo da parte de baixo, para a linha não ficar à mostra. Eu pressiono um pouquinho a pérola antes de amarrar, para o olhinho não ficar solto. Vou amarrar de novo. E vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Já coloquei o outro olhinho. Para fazer o nariz e a boquinha, eu vou usar a linha de crochê marrom. E olha só Joaquim me ajudando. Eu vou bordando o narizinho para que fique em forma de um triângulo. E depois eu faço a boquinha. E vou arrumar um pouco melhor o nariz, porque ficou umas falhinhas.
e já ficou pronto o coelhinho, o rostinho do coelhinho. Agora, com linha de crochê, eu posiciono a cabeça do coelhinho no corpo e vou fazer pontinhos invisíveis. Eu usei uma fita de cetim para fazer um lacinho no pescoço, mas se vocês tiverem uma mais larga que essa, fica mais bonito. É que eu só tinha, nessa cor, eu só tinha ela assim fininha. Usei maquiagem marrom na orelha, no nariz e na boquinha. Coloquei também um pouquinho de maquiagem nas mãozinhas. Eu vou passar um pouco de cola quente atrás das orelhinhas do coelhinho, na parte de baixo da orelhinha, e colar na mãozinha do coelhinho Samuel. Vou segurar até a cola secar. E assim ficou pronto o nosso coelhinho Samuel, o amiguinho da pantufinha. Espero que vocês tenham gostado, porque fiz com muito carinho. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.